Volta para cá. E aí, gostou dessa enquete? Vocês viram aí, as pessoas têm ideias distintas a respeito do empreendedorismo, né? Mas todo mundo, em algum momento da vida, pensa em empreender, ou seja, em realizar algum negócio, em realizar uma obra, né? E aí todo empreendedor comete erros, né, Gilson? Principalmente no começo, aí, no início do negócio. Alguns erros podem custar esse empreendimento, né? Dependendo do tamanho aí do erro, vai por água abaixo todo o projeto. Em outros casos, pode ainda desanimar, né, a pessoa a ponto dela desistir daquilo que ela tinha começado, daquele projeto, daquela venda, daquela empresa. Ela desiste por não encontrar saída. E aí, Gilson, fala para nós quais são os elementos aí que a pessoa deve considerar depois que ela iniciou esse empreendimento, para não desistir, né? Porque desistir, eu sempre digo assim, desistir é o mais fácil. Larga a mão, deixa tudo lá, que se dane isso aqui, não quero mais saber, estou sofrendo muito com isso, não quero mais. Então desistir é o mais fácil. Mas e quando a pessoa quer continuar? Ela não quer desistir, considerando também a sua formação na área de coaching, né? Reprogramação, tem alguma coisa a ver com isso? Tem, Jorge, tem muito a ver com isso. Tem muito a ver com isso. Bom, primeiro, uma pessoa que casou, por exemplo, que mantém um matrimônio, ele já é um empreendedor. Se durou 5, 10 anos o casamento, ele é um bom empreendedor. Então, obrigado, Baitaca. Já... Agradece também, Valdecir, porque olha, o Valdecir, inclusive, quantos anos? 23 anos já. Um casamento é um empreendimento e outro, ele não é individual, é diferente da empresa individual, né? É uma sociedade. Uma sociedade. Então, quem consegue manter um casamento aí por alguns anos, fique tranquilo que não precisa se desistir do teu empreendedorismo econômico, vamos dizer assim. Porque se o teu matrimonial deu certo, você com certeza já passou por muitos desafios, por muito desgaste e você superou. Então, tenha isso em mente, que você já A produção dando risada que passou eu tô ouvindo no aqui. teste, Passou no teste de fogo. Já está... Pode ficar, isso vale para homens e para mulheres. É uma brincadeira, mas é um fato, né? Quer dizer, por mais que o amor seja infinito, vamos dizer assim, mas os problemas diários dentro de uma relação surgem. Tem não os tem desgastes, como. né? Sempre tem. Isso, né? As relações sociais, isso vai... a falta de compreensão, de entendimento. É um ótimo exemplo que eu cito, né, para comparar com o casamento. Então, assim, a pessoa não precisa, não deve se desesperar no momento que ela começar a encontrar dificuldade. O certo é que ela vai encontrar dificuldade. Isso é certo e verdadeiro. É certo. Certo que vai ter as tempestades. Isso vai não ser os perrengues que vai ter que superar, né? As ondas, né? Não existe magia. Os maiores empreendedores, empresários da iniciativa privada no Brasil, essas pessoas foram pessoas que enfrentaram os maiores desafios na vida delas. Elas não foi assim abrir um negócio e simplesmente crises, surfar né? nas ondas. As crises, vamos falar de propriamente Você dita, que nós estamos vivendo aqui, é um bom exemplo para refletir, né, Baitaca? Viemos de uma pandemia, e eu acho que aí a prova de fogo que os empresários, eu sou ficaram na lona, né, Valdecir? Nós temos que tirar o chapéu para os nossos empresários brasileiros, né? Não, falou isso, é pela carga tributária que tem e passar por um momento, eu vi aí os donos de lanchonetes, né? Eu estou aqui interrompendo vocês aí, mas vale a pena fazer um gancho como esse, né? Das dificuldades que passaram, enfrentaram, e agora vem essa segunda, que é essa guerra lá da Rússia lá e a Ucrânia. Mais um interfere, problema, né? Interfere aí no valor do dólar, na nossa moeda, no real, né? Continua a desvalorização da nossa dia moeda. Tem alguma coisa nova, né? E no Brasil se morre de tudo, menos de tédio, né? Porque todo dia está acontecendo alguma coisa, mas volta o que você estava comentando agora sobre não desistir do empreendimento, que eu estava gostando disso daí. Eu acho que não desistir porque hoje existe, né? Através do conhecimento, através da ciência e de tecnologias,
existem ferramentas hoje para preparar as pessoas. Pode ser preparada antes de entrar, né, na área empresarial, no empreendedorismo propriamente dito. Mas preparar o psicológico também, né? Mas é disso que eu falo. Isso. É exatamente isso que eu Mas estou e se falando. ela já começou, né? E aí Não tá tem no problema. Tá no meio do mar lá. Aí é uma situação mais de emergência, vamos dizer assim, né? Isso, Porque o mental. ela ali, já enfim. está passando por isso, Isso. né? Ela não está se prevenindo, vamos dizer assim. Ela Exato, já está já tá no olho do com furacão. o problema, dependendo, às vezes, de uma situação já bem problemática, bem caótica. Mas mesmo assim, existe como sair da situação e muitas vezes, na maioria das vezes, se fizer o processo correto, a pessoa vai superar, vai vencer e toda aquela carga que ela trouxe ainda, ela vai levar isso como aprendizado. Vai sair do outro lado, sabe, muito preparada, palestrando para outros aí que possam passar pela situação. É a pessoa procurar ajuda. Procurar ajuda. Muitas vezes, quando a pessoa está numa situação desconfortável na vida dela, ela não gosta de compartilhar com outras pessoas. Entra uma questão íntima da pessoa, de não querer, sabe, contar a dor que ela está passando, a situação, o problema, com medo do julgamento. As pessoas julgam muito. Nem todo ser humano, certeza. na minha opinião, está preparado, na minha opinião, não sei, e aqui você que é o entrevistado, está preparado para o chamado acolhimento. Isso aí, às vezes, as pessoas têm dificuldade, e eu posso aqui até citar, até dentro das próprias igrejas, busca na igreja, chega lá, ele vai querer e tal, ele fica cismado, se ele vai compartilhar o problema dele, seja de relacionamento familiar, ou isso que nós estamos falando, o mental, a parte psicológica, né? Então, às vezes, as pessoas, eu sinto isso, né, que nem... hoje o mundo tem essa dificuldade, o ser humano, de ouvir as pessoas. Tá entendendo, Baita? Não sei se você percebe isso. Existe muito, vamos dizer assim, a maior parte da desconfiança das pessoas, o motivo dela às vezes não procurar ajuda, é porque também existe no meio das pessoas que estão dispostas a ajudar outras intenções, que não são exatamente a de contribuir para o crescimento da pessoa para ela resolver o problema. Então, muitas experiências frustradas, por exemplo, de pessoas que foram exploradas de alguma forma, faz com que outras pessoas que tomem conhecimento disso comecem também a ter um problema às vezes e não confiar, né? Ter dificuldade em encontrar, mas a pessoa sempre vai achar quem ela confiar. Existem trabalhos voluntários, né, de ajuda, e existem trabalhos remunerados de ajuda. Né? Então, eu diria assim, se você citou a igreja, eu posso dizer para você, a igreja é um local de um voluntariado por parte da liderança pastoral para fazer esse acolhimento, mas aí é um trabalho de aconselhamento. Nas igrejas se faz um trabalho de aconselhamento. Muitas vezes vai estar com as pessoas, só que precisa isso, é uma palavra, é um start ali. Aconteceu comigo na minha vida, eu compartilho aqui sem nenhum, eu estava cabisbaixo, senti traído por um grupo, eu entrei no meio da política, eu achava que política não era tanto assim, tinha traição, mas nem tanto. Eu contei uma história, rapaz, quando aquele grupo que eu contei me passou a pé. Aí o que aconteceu? Eu falei, meu Deus do céu, onde que eu fui parar? Aquilo virou a minha vida. E é uma pessoa que era amiga falou, não, camarada, você tem luz própria, você erga a cabeça. Só foi aquilo, só bastava aquilo para mim. E eu, sabe o que é mesmo? Outro dia eu olhei para o sol e olha, fui trabalhar e segui até hoje, graças a Deus. Então, olha o que é. Uma palavra muda. Pode mudar tudo. Muda. A pessoa está pensando uma coisa negativa e depois que as coisas começam a dar errado, as pessoas se apegam muito nas coisas negativas. E às vezes... conselhos negativos, né? Não é verdade? Sim, para essas pessoas que eu falo que são pessoas... Informações negativas é o que mais... Né? Hoje é o dia da imprensa. Pessoas com segundas intenções. Tem mais na mídia. Não, o que mais se vê é isso daí, é Pessoas negativo. com segundas intenções, elas não têm interesse em te ajudar. Se te confundir, é melhor ainda para elas. Então, isso é uma coisa que nós vamos... Acredito que está aí dentro da pauta, é falar dessa questão emocional, relacionar essa questão emocional com o desenvolvimento, que seria, né, o desenvolvimento humano com o desenvolvimento tecnológico e científico. Mas antes disso, eu ainda quero voltar um pouquinho nessa questão, né, da pessoa não desistir. Muitas vezes, quando é de cunho emocional, muitas vezes, uma boa conversa ajuda muito, como o Valdecir falou, no caso dele até resolveu.
dependendo do nível que a pessoa está, né, de desgaste psicológico, às vezes não é uma palavra, é um processo, né? É um trabalho, é um processo. Você tem que fazer uma reprogramação na mente dessa pessoa. Você tem que começar acolhendo ela e mostrar que ela tem valor. Eu acho que todo ser humano, independente da função que ele ocupa na sociedade, no meio privado, no meio público, ninguém é melhor que ninguém. Todas as pessoas nasceram com sentimento, com a capacidade e com o direito de ser feliz. Mas por algum motivo, às vezes ela não consegue a felicidade que ela espera, que ela busca. Então, essa é na parte emocional. No lado empresarial, é a mesma coisa, só que daí mexendo com dinheiro. E quando falta dinheiro, quando aperta, ele atinge diretamente o psicológico, o lado emocional da pessoa. Então, você tem que trabalhar, a área do coach trabalha isso. O coach é uma reprogramação mental. É uma reprogramação mental. É tirar você tirar aquela viseira que você tem, que você anda nela, porque você está no caminho desviado, porque se você não está achando o teu destino, o teu caminho está errado. Então você precisa tirar essas viseiras. E isso você faz através de treinamento. É treinamento que tem que fazer, não é medicação e não é só palavra. Você tem que se desvencilhar de alguns hábitos, de alguns vícios e programar na sua mente praticando outros vícios, de modo que num curto período de tempo, você está com a vida completamente modificada. Ou seja, se hoje você dorme, por exemplo, olhando uma novela, olhando uma minissérie, aqui 20 dias você vai dormir com um livro na mão. É apenas um exemplo. Tá, sim, um exemplo de hábito aí, Um exemplo de hábito. E coaching tem a ver com hábito, seja ele funcional, seja ele relacional. Sim. Independente. Minha formação de coaching é coaching integral sistêmico. Certo. Então, trabalha qualquer área, né? Hoje existe coaching específico, né? O coaching profissional, o coaching da beleza, o coaching da saúde. Eu sou formado, né? E sou muito grato a essa escolha que eu fiz de fazer coaching integral e sistêmico, porque ele trabalha todas as áreas. Se você melhorar, se eu trabalhar a pessoa, ela melhorar no casamento dela, ela vai ter sucesso lá no profissional e vice-versa. Se a pessoa está com problema profissional na empresa, no ambiente de trabalho, ou até na questão financeira de salários, vai repercutir, vai respingar no emocional dela e vai para a família. E vai para a sociedade. Ou seja, um integral, eu diria que assim, ó, ele abrange tudo. Você dimensões da vida, trabalha né? todas as áreas ao mesmo tempo. O resultado vai ser... Não existe como uma pessoa dizer, olha, eu melhorei muito o meu relacionamento com minha esposa, com meus filhos, mas na empresa continua ruim. Ainda não está completo, tem que mexer. Então, essa parte que o empreendedor não pode desanimar. Ele tem que buscar pessoas da confiança dele e falar. A pessoa tem que perder aquele medo de que ele vai falar e as pessoas vão julgar. Isso é do ser humano. Às vezes a pessoa vai julgar. Às vezes, mas uma pessoa preparada, ela nunca vai fazer julgamento da pessoa, ela vai acolher essa pessoa, ela vai mostrar para essa pessoa, a própria pessoa vai falar em voz alta e vai estar se ouvindo que ela tem o seu valor, que ela tem suas potencialidades e que ela consegue sair do mesmo buraco que ela entrou. Então, isso é fato, não tem que desanimar, né, abandonar tudo. Infelizmente, algumas pessoas que, né, têm uma dificuldade maior, uma sensibilidade emocional também maior, infelizmente, acabam desistindo no meio do caminho quando não tiram a própria vida ou coisa parecida. Sim, chega até esse ponto, né? Você que empreende, ou que empreendeu, ou que é um empreendedor e está enfrentando dificuldades, essa mensagem aí foi um ouro, um bálsamo, né, para você poder seguir em frente.